Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Prefeito de Taubaté apresenta projeto na Câmara para vender esquina do Brasil por 168 milhões e meio de reais. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje é quinta-feira e tem o nosso quadro Galeria com os artistas da nossa cidade. E hoje vamos conhecer o trabalho do artista plástico Rodrigo Alcântara. E ainda tem o quadro Câmara Memória com as histórias do Legislativo taubateano. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mix da TV, programa inédito aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E nas quintas-feiras nós temos um novo espaço aqui que a gente abre e dedica aos artistas aqui da nossa cidade. E hoje a gente recebe mais um artista plástico. Está no ar o nosso quadro Galeria. O artista Rodrigo Alcântara nasceu aqui em Taubaté em 10 de outubro de 1992, participou do curso de Belas Artes na Escola Fego Camargo e permaneceu lá por 5 anos, além da influência de grandes artistas como Mestre Justino e Tarsila do Amaral. Rodrigo menciona também a artista Cristina Alves, que inclusive esteve na estreia do nosso quadro Galeria na quinta-feira passada, dia 7 de agosto, aqui no Mix da TV. Em Taubaté, Rodrigo participou de projetos como Praça Viva e também o Praça Cultural, além de inúmeras exposições pelo Vale do Paraíba, recebendo menções honrosas por seu trabalho. A gente recebe o Rodrigo aqui nos estúdios do Mix. Muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. A gente já pegou um recorte aqui, esse espaço é para a gente falar de artistas aqui da nossa região e quando é de Taubaté a gente fica mais feliz de abrir esse espaço. De onde vem a sua influência ou a sua inspiração inicial para começar nas artes, Rodrigo? Então, eu desde criança, eu sempre em filmes, desenhos animados mesmo assim, vários artistas assim que eu sempre fui acompanhando, aqui em Taubaté mesmo, amigos que faziam grafite, com trabalhos assim, eu sempre fui me inspirando, fui pegando um pouco de cada coisa assim. E aí eu desde criança gostei de desenhar, pintar, e aí em 2006 eu fui para Fego Camargo, que foi onde eu comecei a fazer aulas de argila, de pintura em tela, desenhos assim, e grafite também. E a partir disso eu fui aumentando cada vez mais a minha vontade, né? Eu sabia que era isso que eu queria para mim e fui me desenvolvendo a partir disso. Quando a gente fala com os artistas, a gente percebe que na primeira infância, na idade escolar, por exemplo, despontam esses talentos, aparecem essas habilidades. Como é que foi a sua vida escolar, né? Em algum momento isso aflorou nas aulas de artes, em outros momentos? Você chamou a atenção dos professores ou dos colegas? Sim, com certeza. Na verdade, assim, eu tinha amigos que desenhavam, né? Desenhavam, pintavam, assim. E aí eu fui vendo, assim, criando gosto, né? Criando gosto junto com os meus amigos e fui desenvolvendo a habilidade. Só que daí com o tempo eles iam parando de desenhar e pintar e eu quis desenvolver cada vez mais. Eu quis aprimorar as técnicas, começar a conhecer outros artistas também e foi a partir da infância mesmo assim que para mim foi um divisor de águas assim. Os meus amigos assim que me ajudaram a desenvolver isso. Quando a gente fala de profissionalização dentro das áreas das artes, por exemplo, as artes plásticas, a Fego Camargo foi o pontapé inicial para você? Foi um pontapé inicial, realmente foi sim, porque lá a gente foi aprendendo as técnicas, né, com os professores, né, uns bons professores da Fego, mas assim, a partir do YouTube também, né, o YouTube também eu fui pegando técnicas de outros artistas, de outras cidades, né, e isso foi ajudando a aprimorar cada vez mais.
no trecho inicial aqui de abertura do quadro, a gente falou de várias referências, né, grandes pintores. Hoje, como é que você classifica o seu estilo de pintar, ou suas referências, né? Como que é seu estilo? Eu gosto muito de cores. Gosto muito de cores, assim, eu acho que se fosse colocar mais ou menos assim, seria pop art. E como você consegue definir a pop art aqui para o nosso público, que é mais leigo, para a gente entender quais são esses artistas e como que isso está colocado no mercado ou na nossa sociedade? Então, para mim, a pop art é assim, são gravuras, são pinturas feitas com cores mais vibrantes, assim, né, na imagem. E isso faz toda a diferença e quem bate o olho ali já percebe que tem algo diferenciado. A gente pode falar que é uma tendência, exatamente. Não sei se o termo está correto, mas uma tendência mais moderna, mais contemporânea. Isso, exatamente, seria isso. O Andy Arrow, né, que começou com isso, né, em outro país. Mas aí eu sempre gostei também das obras dele também. E aí eu fui colocando isso pra mim, nas minhas obras também. E eu, gostando muito de cores, eu fui desenvolvendo isso. Eu acho que seria pop art. Esse estilo pop art trabalha de certa forma com alguma forma de exagero, de algo mais superlativo? Tem alguma tendência nessa pegada ou não? Eu acho que o exagero está nas cores, porque os desenhos eles são mais acadêmicos mesmo, né? Como eu aprendi na Fego. Na Fego eu aprendi a forma mais acadêmica. E aí as cores, realmente, eu já puxei mais pro lado do pop art, porque são cores mais vibrantes, né? E são cores onde você menos imagina, é uma cor diferente, uma coisa meio quase que fluorescente, assim. Rodrigo, como é que é o seu processo criativo, né? Tem um horário certo, tem um dia da semana, você tem um ateliê, por isso você produz todos os dias. Como é que é a sua rotina e como que é o seu processo criativo para a gente entender os bastidores? Então, eu não tenho um ateliê, na verdade eu trabalho na minha casa mesmo, né? Então eu trabalho de manhã, eu faço no período da tarde, assim, no período da tarde quando eu não estou trabalhando, eu faço em casa, às vezes à noite, que a noite é mais tranquilo para a gente trabalhar. E como é que vem essas ideias, assim, você tem uma ideia ou você já tem uma visualização, uma imagem daquilo que você quer produzir? A gente conversou com a Cristina no último Galeria aqui da semana passada e ela falou que falam para ela consegue já imaginar o resultado final e desenvolve. No seu caso, como é que funciona? Então, na verdade, por exemplo, eu gosto de uma imagem. Só que daí eu não vou lá e copio a imagem, eu vou desenvolvendo, eu pego uma imagem daqui, uma coisa dali, uma ideia minha. É uma mistura, assim. Uma composição, uma composição, né? Exatamente. E como que é o feedback quando o público vê seus quadros ou acompanha você nos eventos? Você tem várias premiações aí, medalhas honrosas também. Qual que é o tipo de feedback, o comentário que o público faz sobre os seus trabalhos? Normalmente as pessoas, eu vejo muito elas falarem elas gostam muito da estética da pintura, né, do desenho. Elas acham, né, essas pessoas que vieram falar para mim sobre o meu trabalho, elas falam muito do desenho bem feito. Né? Eu gosto muito de fazer rosto, de fazer pessoas, né? Esse é o meu maior estilo, é nessa parte, eu me foco mais em rosto de pessoas. Eu acho que o objetivo geral das artes é emocionar, é gerar sentimentos, né? É despertar no outro alguma espécie de desejo, sentimento, sensação. No seu caso, quando alguém faz uma leitura além daquilo que você concebeu na sua obra, como é que você se sente? Então, eu vejo que a primeira parte das obras, assim, quando elas ficam expostas para as pessoas, seria mais para primeira coisa, entretenimento, né? Para as pessoas estarem ali, por exemplo, se tiveram um dia de trabalho. Aí as obras, eu acho que elas ficam expostas, assim, para as pessoas poderem aliviar um pouco o dia a dia, sabe? Para elas poderem ficarem mais tranquilas e tal, e assim, algumas se identificam com as obras, outras não, outras nem tanto, e aí varia de cada pessoa, né? Mas acho que o primeiro passo é o entretenimento. Suas obras têm uma mensagem principal, assim, ou o conjunto de obras passa uma mensagem principal para o seu público, e que mensagem seria essa? Então, não tem uma mensagem específica. Eu acho que cada obra conta uma história. Cada obra conta uma história, e aí eu acho que o primeiro, assim, é fazer as pessoas refletirem, pensarem. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando você vê uma obra, né? Você não passar por ela despercebido. Acho que o mais importante da obra é você parar, você pensar, você rever coisas da sua própria vida, porque a obra conversa com a pessoa que está vendo, que ela está vendo, que a pessoa está vendo, na verdade, né? É uma conversa, e eu penso assim. Rodrigo, aqui no Brasil são poucos artistas que vivem exclusivamente da arte ou do seu trabalho. Você mencionou que tem uma dupla jornada, né? Acaba fazendo outras atividades, não é isso? Isso, é verdade. E quais são os principais desafios hoje para quem está no cenário artístico aqui em Taubaté, na nossa região, para se manter, para levar adiante o seu trabalho e também se motivar?
Então, acho que realmente viver somente da arte é um passo difícil. Não acho que seja fácil. Porque as coisas, assim, os materiais são caros, né? As obras, quando elas estão prontas, elas são obras mais caras, né? Elas têm um valor específico. Mas a arte em si eu não acho que seja uma coisa barata. Mas eu acho que ela, para ser comprada, mas eu acho que ela pode, mas eu acho que todo mundo pode ter a chance de estudar, de tentar ter um ramo com isso. Só que viver somente da arte eu acho que não dá. Você falou da questão da precificação. Quando o público encontra a sua obra, tem sempre um valor relacionado, né, um preço. Como que é esse choque, esse conflito? As pessoas entendem o valor, pagam por aquilo? Você tem um público específico que acaba adquirindo suas obras? Ou é um mercado ainda muito difícil de aceitação? Eu acho que é um mercado ainda um pouco difícil. Porque muitas pessoas, elas gostam das obras. A maioria realmente gostam das obras, acham bonito e tudo. Mas o valor, né, às vezes a pessoa não quer pagar o valor. Essa que é a verdade. Mas eu acho que é isso. Acho que tem um valor específico, cada obra, né? Não é um valor para tudo. Cada obra uma maior, outra menor. Uma você usa um tipo de material, é um estilo. Aí outras, daí varia muito de preços, né? Mas as pessoas realmente eu acredito que ainda não deem valor para a arte ainda, na região. O artista e sua arte ajudam a compor a nossa cultura, a nossa identidade. De que forma os artistas ajudam a moldar a nossa sociedade e transformá-la num mundo melhor? Ah, com certeza. A gente contar a história da gente é muito importante, né? Aqui na cidade de Taubaté a gente fala muito do Monteiro Lobato, né? E dos personagens dele. Muitas vezes a gente já desenhou. Quem nunca desenhou uma Emília, uma coisa assim. Então acho que é importante, com certeza, contar a história da nossa cidade, do nosso país, né? E é isso. Nós estamos conversando com o Rodrigo Alcântara, que é artista plástico e faz parte aqui de Taubaté, desse nosso novo espaço que a gente está falando, é o Galeria. A gente já conheceu um pouco mais da história dele, então vou fazer um convite para que depois do intervalo a gente possa apreciar uma das suas obras de arte. Ele vai contar para a gente como é que foi esse processo de criação, também falar um pouco mais e incentivar para quem está pensando em seguir carreira nas artes. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já com o quadro Galeria. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Antes do intervalo, nós começamos o nosso quadro Galeria, falando dos artistas plásticos aqui de Taubaté. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Alcântara, artista plástico, e ele trouxe uma obra, apenas um do seu acervo, para a gente conhecer um pouquinho melhor. O Rodrigo está aqui do meu lado e vai apresentar esta obra de arte. Tem um título? É Cristina Alves o nome da obra. E é um quadro feito a tinta a óleo e foi feito para a artista Cristina Alves, que teve aqui semana passada. E aí ficou no acervo também, eu acabei dando de presente para ela, que a gente tinha muita vontade de fazer uma obra um do outro. E aí é uma longa história, mas aí eu fiz para ela e fiz de presente. Eu tenho um também. Quanto tempo já tem essa obra? Essa obra, olha, ela deve ter mais de pelo menos uns 6 anos. E quanto tempo demorou para fazer uma tela desse tamanho, com tantos detalhes aqui, né? É na faixa de 2 meses. Como é que foi o processo para você chegar nesse resultado? Conta pra gente os bastidores. Então, o primeiro passo é ver qual a foto específica pra gente fazer. Porque a gente fez uma escolha dentre várias fotos que a gente tinha no acervo, que a gente fez uma fotografia. E umas tem flash, outras não, outras mais escuras, outras não. Então, escolher a foto certa é muito importante para poder fazer a obra, porque fica mais fácil, né? Para passar na tela esse desenho. E aí a fotografia a gente escolheu, e aí eu fiz o grind, né? Que é um quadriculado que a gente coloca na tela crua. E aí eu fui fazendo a lápis grafite, né? E aí depois do grafite eu já vim colocando a tinta a óleo, e isso foi na parte de 2 meses, porque a tinta a óleo tem uma demora de seca. Ela demora um tempo, uma semana, dependendo da camada, 2 semanas. Então E aí foi assim, dessa forma que eu fiz. Nesse exemplo aqui, tem algum ponto aqui que você encontrou mais dificuldade, ou para quem vai começar, ou para quem
trabalha com essa questão de pinturas de rostos humanos, né? Tem algum ponto mais específico que é mais difícil? Então, o ponto mais difícil, o rosto em si todo, ele é complexo, porque essa zona T dele é uma parte difícil de fazer, porque você precisa encontrar o ponto certo, né? No desenho, isso é definido no desenho. Então, no desenho é muito importante a forma como você vai fazer. E aí, essa parte dos olhos, do nariz, da boca, é o que vai definir a pessoa em si, que vai deixar ela parecida, às vezes não fica tão parecido, né? Então, essa parte é muito importante. E como um aluno formado pela Fego Camargo, qual que é o incentivo que você deixa para que outros alunos também que estão acompanhando aqui o nosso programa possam iniciar nas artes, seja através da Fego, outras escolas ou com outros cursos? Eu acho que quem tem vontade de aprender a desenhar e pintar mesmo, deve seguir isso, colocar isso, deve fazer mesmo, porque é uma coisa que é terapêutico também, né? A arte também, ela acaba sendo uma terapia pro dia a dia da gente, né? E aí, você pode viver disso, você pode fazer várias obras e expor. Aqui na cidade a gente tem bastante exposição aqui em Taubaté, então a gente sempre quando tem, eu participo também, e vendo algumas obras, né? Uma foi do Cid Moreira, que a gente fez uma entrega de trabalho para ele, né? E fiquei muito feliz, porque foi um fato muito importante para minha carreira, né? Dele ter recebido essa obra, ele recebeu com muito carinho. E quem quiser conhecer mais obras do Rodrigo Alcântara, ele também faz parte da exposição Intervalos Artísticos, que traz, né, toda essa ousadia artística, tanto da Cristina, que já esteve semana passada aqui no Mix da TV, e também do Rodrigo Alcântara, que é conhecido aqui pelo seu trabalho na área da pop art. Então você já sabe, a mostra fica aberta ao público até o dia 18 de agosto, tá se encerrando, corre lá, são os últimos dias. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, na Galeria Mestre Justino, que fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, é o Centro Cultural Toninho Mendes. Mais uma dica de cultura para você valorizar o trabalho dos nossos pintores taubateanos. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, mas parabéns é um prazer. Pelo seu trabalho, né? Espero que você tenha um futuro ainda mais promissor. Conte com a gente para divulgar também aqui as ações que vocês fazem ao público. E uma excelente semana, uma excelente exposição. E deixe uma mensagem final para o nosso telespectador. Gente, vocês que gostam de arte, não é fácil, é difícil a carreira, mas se você gosta de fazer, pintar, desenhar, não pare, não deixe isso para trás, porque é uma coisa que é da gente, é de cada pessoa. Agradecendo mais uma vez ao Rodrigo Alcântara aqui com a gente, aqui no Mix da TV, no quadro Galeria. Então a gente vai fazer agora uma rápida pausa. Na sequência, tem as notícias e informações de tudo que acontece em Taubaté, na nossa região, no Mix de Notícias. Fique conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. Lembrando que a sua participação pode ser ampliada, você pode entrar em contato aqui com os canais oficiais da TV Câmara Taubaté. Quer saber como? Vamos ver. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp.
Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Portanto, você acompanhou todos os canais para você participar juntinho com a gente aqui da programação da TV Câmara. E agora está na hora de você ficar muito bem informado com os acontecimentos do Vale do Paraíba e também aqui de Taubaté. Está começando o nosso primeiro giro desta quinta-feira com as informações aqui da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Tem informação importante e a gente vai agora com as informações para você acompanhar tudo o que acontece em Taubaté, na nossa região. Prefeito de Taubaté apresenta projeto aqui na Câmara para vender esquina do Brasil por 168 milhões e meio de reais. O prefeito Sérgio Vitor protocolou na Câmara Municipal na segunda-feira, agora dia 12, um projeto de lei ordinária que autoriza a venda de 4 terrenos pertencentes ao município. O espaço é chamado de Esquina do Brasil. Junto com o projeto, foi protocolada uma avaliação da área total do terreno. Segundo o documento, o valor total desses 4 lotes é de 168 milhões e meio de reais. O montante representa uma alta de 49,5% na comparação com o valor de alienação proposto pelo ex-prefeito José Saldi para os mesmos terrenos. Na gestão anterior, a Prefeitura havia proposto o mesmo projeto de alienação, mas pelo valor de pouco mais de 112 milhões de reais. Os terrenos ficam à beira da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e no cruzamento com a rodovia Carvalho Pinto. Na justificativa do projeto, o prefeito Sérgio Vitor citou dívidas de alto impacto, como as adquiridas no CAF e também do IPMT, que é o Instituto de Previdência do município de Taubaté. O projeto ainda tramita na Câmara e foi distribuído às comissões para os pareceres. Após a etapa, é que o texto deve passar por votação no plenário do Legislativo. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E agora a gente segue muito bem informado. A agenda cultural tem atrações no Metrópole, cinema e rodas de conversa no Quiririm e também na Santa Aleixo. A agenda cultural de Taubaté tem atrações aí que se estendem em vários equipamentos. São diferentes eventos para diversos públicos entre os próximos dias. Então, você confere comigo a partir de agora a programação. Hoje, quinta-feira, na parte da tarde, tem o Festival Cultural Jogos Escolares de Inverno, que acontece no Teatro Metrópole. Os ingressos são gratuitos e a reserva é feita pelo site da Simpla. Ainda hoje, também na parte da tarde, acontece uma mostra de cinema Subterrâneos do Futebol e Todo Mundo no Mistal, que é o Museu da Imagem e do Som de Taubaté. É um documentário com classificação livre e entrada gratuita. Agora, para você se preparar para amanhã, sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde, tem uma roda de conversa, adaptação às mudanças climáticas, ensaios sobre a preservação nos novos tempos, com a presença de André Bazanella e também com Antônio Cláudio Varalo. Vai ser lá na Vila Santo Aleixo, a entrada é gratuita e é um tema importante sobre mudanças climáticas. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do site da Prefeitura Municipal de Taubaté. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informações para você ficar conectado com tudo que acontece aqui na nossa região. Este foi o nosso Mix de Notícias. Vamos seguindo aqui o Mix da TV desta quinta-feira. Está na hora do nosso primeiro short. O Desbravando Taubaté, você já sabe, né? Eu, junto com a nossa equipe aqui, nós mostramos os melhores lugares aqui de Taubaté, são os 4 cantos para a gente explorar e desbravar. Hoje vamos conhecer a história do bairro Estiva. Quem contou sobre essa história para a gente, né, foi a historiadora Fabiana Pazini. Vamos ver? Solta o play. E a gente começa o Desbravando Taubaté contando as histórias da Estiva aqui no Museu Histórico, conversando mais uma vez com a historiadora Fabiana Pazini. Fabiana, muito obrigado por receber a nossa equipe novamente aqui. Agora a gente vai contar as histórias da Estiva. Oi, Josivaldo, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer a gente poder contar um pouquinho mais sobre a história de Taubaté. A gente agradece, Fabiana, a sua participação, sempre enobrece o programa e sempre também traz muitos conteúdos e informações. Obrigada pela gentileza. Gostaria de saber a palavra Estiva, qual que é a origem desse nome? Tá. Nós conversávamos até, né, que Estiva às vezes soa um pouco estranho para a região de Taubaté.
Normalmente quando a gente fala sobre Estiva, as pessoas associam a litoral, né? Região com água e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre o bairro da Estiva, além dele ser originalmente cortado por um córrego, enfim, na sua geografia ter esse tipo de composição, a região do bairro da Estiva é uma região de tufa, uma região que acabava alagando e que em épocas de chuva, transitar por toda essa região não era muito fácil. Então, o que a gente encontra em alguns registros é que para facilitar o trânsito de pessoas, de cargas e outras coisas mais que fossem necessárias, as pessoas colocavam pedaços de madeira para poder passar, quase como se fosse uma ponte, mais pedaços de madeira no chão. De maneira bem rudimentar, né? Bem rudimentar. E isso faz com que aquela região fique conhecida como a região da Estiva. Os primeiros relatos, Fabiana, são de meados do século XIX, né? Mas o bairro começa mesmo o seu desenvolvimento no século XX. E a gente tem dois pontos importantes aí, né? A ferrovia e a industrialização de Taubaté contribuem para esse desenvolvimento? Sim. O que a gente nota ao longo do tempo é que tanto a ferrovia, ainda no século XIX, quanto o surgimento das primeiras indústrias em Taubaté, que também acontece no finalzinho do século XIX, com a Companhia Taubaté Industrial, conhecida como CTI, e mais para frente vai ser impulsionado pelo surgimento de várias outras indústrias em Taubaté. Isso vai fortalecer que se aumente cada vez mais a população da Estiva. Você tendo ao longo do tempo uma população predominada principalmente por operários, mas lá no seu princípio também por ferroviários, né? No século XIX, o Josivaldo, ainda é legal da gente destacar que, fugindo um pouquinho desse tema da indústria e da ferrovia, ali já surge uma escola, que hoje essa escola pode ser lembrada pelo seu administrador com nome de rua, que é a Avenida Edmundo Moreude, alguns chamam de Edmundo Moreude, mas é a mesma pessoa. Ele organizou um colégio para meninos, que era o Colégio São João Evangelista. Mais tarde, esse colégio foi passado para a administração do Dr. Quirino, que é como a escola vai ficar conhecida. Durante muito tempo fica com ele, até que daí sim, já na passagem para o século XX, a gente tem essa propriedade passando para a Câmara de Taubaté. E a Câmara Municipal muda a função desse prédio também. Se antes ele era uma escola, agora ele vai atender às necessidades de saúde. E então esse prédio vira um hospital. Era um hospital destinado a doenças contagiosas. E esse hospital foi fundamental numa epidemia de varíola que Taubaté enfrentou. E ao lado, também a pedido da Câmara Municipal, foi instalado na região um cemitério. Fabiana, o bairro é tão importante, né, que tem até estudos históricos sobre esta localidade, né? O bairro da Estiva, ele desperta interesse não só hoje em nós ou no público que está assistindo, mas aqui na minha mão eu tenho um livro que foi feito em parceria da Universidade de Taubaté, junto com o Instituto de Estudos Brasileiros. E aqui a gente tem um estudo bastante completo sobre a Estiva em 1978. E esse livro é uma preciosidade, então toda essa questão da água que a gente conversou, de córrego, do próprio nome Estiva, eles trabalham aqui dentro, mas uma coisa muito significativa que tem aqui, eles traçam um cenário de como era a Estiva na década de 1970. Então tem alguns dados interessantes falando sobre recurso médico, então mostra que boa parte das famílias já tinham acesso à saúde, à medicina, mas fala sobre a presença de alguns que usavam como recurso de saúde benzedeiras, ervateiros. Ou seja, né? O livro é quase um censo do bairro. Sim, né? Exatamente. Mostra como que a população era composta. Então essa questão de falar sobre os operários, aqui o livro também vai falar, olha, em 1978,
boa parte da população trabalha em fábricas. Aí as fábricas já vão ser outras, que Taubaté já está num cenário diferente, mais, né, com muito mais indústrias do que tinha no começo, mas esse perfil do bairro continua sendo o mesmo, né? Tem alguns dados interessantes a respeito sobre o número de pessoas que possuíam TV em casa, o número de pessoas que tinham geladeira, número de cômodos. Eu sei que parece só curiosidade ou coisa boba, mas é muito bom esse tipo de dado para a gente ter ideia de como toda a região foi evoluindo. Quem gostou dessa história da Estiva ou quiser conhecer mais sobre o livro, tem disponibilidade de acesso aqui na biblioteca do museu? Sim. Agora nós estamos na sede da área de museus e aqui dentro desse lugar fica a biblioteca Professora Maria Morgado de Abreu. Essa é uma biblioteca especializada em ciências humanas e tem um foco muito grande em história, né? Tem coisa que se você quiser buscar na internet você não vai achar. Se você tentar achar muito detalhes sobre a história da Estiva, você não vai achar na internet, mas aqui você acha esse livro gigante e tantas outras coisas mais que estão de acesso ao público. Os nossos livros, por serem itens raros e muitas vezes únicos, eles não saem para empréstimo, mas a gente tem mesa, a gente tem cadeira e as pessoas são muito bem-vindas aqui. Fica meu convite para as pessoas virem nos visitar. Em síntese, Fabiana, como é que a gente pode falar nesse retrospecto que a Estiva contribuiu para a história do município de Taubaté? Olha, a região da Estiva, além de ser uma região muito rica culturalmente, falar sobre desenvolvimento econômico também é muito rica, mas eu acho que se a gente tem que destacar um ponto da Estiva, são as pessoas que estão lá. Então a gente vai olhar, né? Quando a gente fala sobre o maior escritor de literatura infantil do Brasil, que é o Monteiro Lobato, a gente não fala dele, a gente não recorre à história dele sem falar da história da Estiva. Então, ele não é o único, mas eu vou dizer que a maior riqueza da Estiva, além da sua própria região, são as pessoas que estão lá. O episódio completo sobre o bairro da Estiva, assim como todos os episódios da primeira e da segunda temporada do Desbravando Taubaté, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. Lembrando que nós estamos produzindo a terceira temporada e o primeiro episódio deve ser lançado ainda este mês de agosto, contando as histórias do Museu de História Natural de Taubaté. Então fica de olho aqui na nossa programação, que assim que a gente tiver a data, a gente conta para você aqui no Mix da TV. E a seguir aqui no Mix, atual CEO do Taubaté, Vitor Rodolfo Pereira, assume a presidência em setembro e mira a transformação do clube em SAF. E ainda tem um episódio do Câmara Memória. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo a sua audiência, este que é o nosso bloco de número 4. Agora vamos com o quadro que traz as histórias do Legislativo taubateano, e hoje o episódio é sobre Adão Nery da Silva. Adão Nery da Silva nasceu em 10 de maio de 1940 em Taubaté. Ele era filho de Cosme Nery da Silva e Maria Aparecida Nery. Foi casado com Maria Aparecida de Araújo Silva e com ela teve 3 filhos, Marcelo, Eduardo e Fernando. Na política foi eleito como vereador no ano de 1976, com 869 votos. Foi líder da bancada na Câmara Municipal e reeleito em 1982, com 2.203 votos. De 1983 a 1984, foi presidente da Câmara. Estas foram algumas normas legais de sua autoria: comemoração do centenário da abolição da escravatura no Brasil,
conceder cidadania taubateana a João dos Santos Rodrigues, declarar utilidade pública à Associação dos Advogados de Taubaté e declarar utilidade pública ao Conselho de Voluntários de Taubaté, além de declarar utilidade pública à obra social Vila Aparecida. Episódios do Câmara Memória são apresentados diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no seu Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro com os destaques de tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Vamos com o nosso segundo giro do Mix de Notícias. Seguindo aqui, mais uma informação importante, Taubaté reforça a vacinação antirrábica em ponto fixo e itinerante nos bairros. Para o reforço nas ações de vacinação antirrábica na cidade, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taubaté estipulou que a vacinação passa a ocorrer em um ponto fixo 2 vezes por semana e em um bairro 1 vez por semana de forma itinerante. Os agentes do CAS, que é o controle de animais sinantrópicos, estarão às terças e quartas-feiras aguardando por tutores de cães e gatos para a aplicação da vacina na sede do próprio CAS. A unidade fica na Avenida Vereador José Roberto Bueno de Matos, número 235, no Jardim das Nações, próximo à sede do Esporte Clube Taubaté. A ação acontece das 9 da manhã até as 11 horas e depois no período da tarde entre 2 e 4 horas. E a vacina deve ser aplicada no local, não podendo ser levada para casa. Moradores de todos os bairros de Taubaté podem levar seus animais para serem imunizados contra a raiva. Às quintas-feiras, os agentes visitarão os bairros para atendimento de moradores locais e das adjacências. Nesse dia, hoje, por exemplo, dia 14, quinta-feira, a vacinação acontece das 9 da manhã às 4 da tarde na base da Polícia Militar, que fica no bairro Esplanada Independência. Os próximos bairros que serão atendidos nas próximas semanas serão Vila Marli, Jardim Ana Rosa, Parque Aeroporto e Parque Piratininga. Podem haver eventuais alterações no calendário devido à dependência do recebimento de doses por parte do Estado. Os locais de aplicação da vacina nos bairros serão divulgados semanalmente pela Prefeitura de Taubaté. Desde o início do ano, mais de 8 mil animais já foram vacinados com imunizante. A vacinação acontece por ordem de chegada até o término das doses. Se o animal já possui uma carteirinha de vacinação, é recomendada a apresentação do documento e, em caso negativo, será entregue um comprovante ao tutor atestando que o animal foi vacinado. Essas informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal R3. E agora, para finalizar o nosso Mix Notícias, as informações do esporte. Atual CEO do Taubaté, Vitor Rodolfo Pereira, assume presidência em setembro e mira a transformação do clube em SAF. O Taubaté tem novo presidente e em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, o engenheiro Vitor Rodolfo Pereira, atual CEO do clube, foi eleito com chapa única e assumirá o cargo a partir do dia 1º de setembro. O mandato será de 3 anos até 2028. Vitor revelou que já iniciou conversas com um grupo de investidores interessado em transformar o Taubaté em Sociedade Anônima do Futebol, SAF. A expectativa é que representantes façam uma visita ao clube nos próximos dias. Com ou sem SAF, o foco inicial da nova gestão será sanear as finanças e quitar cerca de 6 bilhões de reais em dívidas, a maioria trabalhista. Isso permitirá ao clube obter certidões negativas e conquistar o certificado de clube formador, garantindo benefícios como a participação de 5% em transferências internacionais de atletas revelados aqui no Burro da Central. Fora de campo, o planejamento já mira a Série A2 de 2026. Eliminado da Copa Paulista no último domingo, 10 de agosto, após derrota para a Portuguesa Santista, o Taubaté inicia conversas para reforçar o elenco. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do site Futebol Interior. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias desta quinta-feira. Mais notícias você acompanha amanhã no Boletim Câmara e também na parte da tarde no Mix da TV, além das nossas reprises noturnas. Este foi o nosso Mix de Notícias. Vamos seguindo o nosso Mix desta quinta-feira, está na hora do nosso último short.
O Boletim Câmara traz entrevistas com os assuntos do nosso cotidiano e separamos um trecho do programa em que o escritor André Luiz Cabral conta mais detalhes para a gente sobre o seu trabalho, que promove a literatura entre crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Vamos ver? Solta o play. E quanto tempo para um trabalho como esse ficar pronto? A gente tentou fazer do início ao fim em 23, né? Percebeu que não daria tempo, envolveu outras escolas, então a gente esperou o 2023, trabalhou 24 todo de novo, né? E complementou o trabalho. Então aqui eu tenho mais ou menos 1 ano e meio de trabalho, né? com 2 escolas base e outras envolvidas de forma secundária. Mas aí tem esse período mais ou menos. E você citou também a participação de convidados que vão até a escola, discutem, participam, né, da roda de conversa com os alunos. Sim. Quem são essas pessoas e esse convite é feito pela editora? Não necessariamente. Muitas vezes é a realidade da escola ou do bairro da escola que pinça pessoas que eles conseguem identificar como pessoas que atuam no movimento, né? Então tem muitas pessoas ligadas à arte, né, que foram chamadas, alguns educadores, alguns profissionais, principalmente dessa área de sociologia e história, né, que era para justamente dar elementos para os alunos, né, falar com propriedade sobre algumas questões importantes que eram abordadas ou relatadas por esses alunos, mas é uma experiência pessoal, né? Então para enquadrar essa experiência pessoal numa questão de sociedade, muitas vezes a gente precisa de um mediador para isso. Então, algumas pessoas foram sendo convidadas durante esse processo, a grande maioria pelas próprias escolas, né? E isso foi enriquecendo esses debates para que a gente chegasse num resultado bacana como a gente tem aqui. E fala um pouquinho desses outros 2 livros que você trouxe aí para a gente, por favor. Vou seguir aqui primeiro, porque eu acho que ele tem mais a ver com esse. Esse aqui é um livro que nós trabalhamos no eixo Rio-São Paulo, né? Então nós vamos até São Paulo capital e vamos até Rio de Janeiro e trabalhamos nesse eixo. Esse material é de um projeto que nós temos uma parceria no Rio e essa história é fantástica. Ela é uma menina, né, chamada Lua, e ela com 12 anos de idade, moradora de uma das favelas do Rio, ela foi convidada a visitar a Bienal. E na Bienal ela percebeu que alunos da escola pública como ela entravam e saíam da Bienal sem levar nenhum livro. Eles entravam, faziam um lanchinho ali dentro, circulavam pela Bienal desculpa, e iam embora sem livros. E ela ficou inconformada com 12 anos de idade. Então ela voltou para a casa dela, pegou o celular da mãe, porque ela não tinha celular, e fez uma postagem lá pedindo livros para que ela tivesse a oportunidade de criar um espaço de leitura para a comunidade dela, para os amiguinhos dela dali. E isso tomou uma proporção absurda em 2, 3 dias, né? Elas receberam lá a estrutura, receberam mais de 2.000 livros e ela foi parar no programa da Fátima Bernardes, reportagens em outras TVs, principalmente no Rio de Janeiro, né? E ela acabou sendo chamada para entrevistas na televisão, enfim. Então ela fez um barulho muito grande e conseguiu criar esse espaço na comunidade dela, né? Pouco tempo depois veio a pandemia. Então ela transforma esse espaço da biblioteca, que não podia mais receber as crianças e nada, em um espaço de acolhimento da comunidade. Então ela transforma essa biblioteca recém-criada num centro de captação de alimentos, enfim, e começa a redistribuir isso numa menina com 12 para 13 anos. Criou um espaço para feitoria de máscaras, trocava máscara no supermercado com alimento, atendia as pessoas, enfim. 2 anos depois, outra Bienal. Do movimento que ela criou, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou um vale para todas as crianças de escolas públicas para que elas pudessem visitar a Bienal e pudessem sair com um livro. E isso é fato e é documentado, e ela foi convidada para essa Bienal, aí nesse caso com 14 anos, para falar. Então ela virou palestrante na Bienal seguinte para falar sobre o projeto dela. Nesse intervalo nós ficamos sabendo do trabalho. E aí a gente foi para o Rio, conversou com ela participava de um projeto de um amigo nosso lá, também vários projetos sociais, né?
E aí a gente propôs transformar isso em livro para lançar o livro na Bienal seguinte, que foi em 22, né? Então o que aconteceu? Ela saiu de uma menina de 12 anos criando um movimento, né, para uma menina de 14 anos, durante a pandemia, fazendo todo um sistema diferente de atendimento da comunidade dela, só que ela recebia tanta doação que hoje o processo de trabalho dela, é só ela e a mãe, né, já abastece mais de 100 bibliotecas no Brasil. Então, no Rio de Janeiro é o grande número, né, em outras comunidades do Rio, mas elas também já conseguiram montar bibliotecas em outros lugares do país com doações, né? Não é uma instituição formalizada, é um trabalho na casa delas, transformaram a casa delas na biblioteca, recebem as crianças nesse espaço. Então a gente achou que era uma história muito bacana, transformou em livro para que ele fosse transformado em projeto de incentivo à leitura e à produção literária. Então, assim, tem tudo a ver com o que a gente já desenvolvia e agora a gente começa a trabalhar com as escolas nesse sentido, mostrar um exemplo prático, real, né? E mostrar que as crianças, elas têm essa força, né? E elas têm essa oportunidade se elas buscarem fazer isso. Então é uma questão de valorização mesmo da ação, né? Tanto literária, pedagógica, cultural, enfim. E por fim, esse livro aí é um pouquinho da nossa história, pelo que eu estou vendo aqui, sobre o distrito de Quiririm, é isso mesmo? Sim, esse aqui é um material resultado de um projeto da escola Amadeu Pittini, né, de Quiririm, escola pública também. Eu não trouxe materiais de escolas particulares, né? E isso aqui é um trabalho que os alunos fizeram durante o ano, entrevistaram 15 personalidades do distrito de Quiririm, cada uma delas falou sobre um aspecto da história do distrito e eles transformaram essas entrevistas num relato sobre o espaço de vida deles, né? E isso foi transformado em livro, foi lançado agora dia 19, que era o encerramento dos processos de trabalho da escola e foi muito bacana, né? Esse aqui é o material dos quintos anos, né? Mas os alunos desde os primeiros anos também desenvolveram outros conteúdos e é bem o resultado que a gente busca, né, dos processos, né? Alguma ilustração, né, e o texto todo apresentando o que eles desenvolveram como entrevista ou como pesquisa e transformado em resultado como livro. Então aqui está mais um resultado, inclusive com a foto, né, dos alunos aqui, retratando aí quem são os autores dessa grande obra. André, muitas boas histórias, quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, que esses projetos continuem acontecendo e com certeza a gente se encontra numa próxima oportunidade para falar um pouquinho mais sobre eles. Eu que agradeço e agora a gente aí tem o restinho de novembro, o comecinho de dezembro, muitas escolas ainda estão lançando os seus materiais, então até o finalzinho do ano aí a gente tem bastante novos autores surgindo, que é o fundamental para o nosso trabalho. Então já fica aqui o convite para que você retorne e faça a divulgação desses novos trabalhos. Obrigada mais uma vez. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do Boletim Câmara, conferir esta e outras entrevistas que estão disponíveis por lá. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta quinta-feira e no programa de hoje você viu que o prefeito de Taubaté apresentou o projeto na Câmara para vender a esquina do Brasil por 168 milhões e meio de reais e tem reforço na vacinação antirrábica em pontos fixos e também itinerantes em bairros de Taubaté. No quadro Galeria conhecemos o talento de Rodrigo Alcântara. O Câmara Memória contou a história de Adão Nery da Silva e acompanhamos os shorts do Desbravando Taubaté sobre o bairro da Estiva e agora há pouco o short com a entrevista do escritor André Luiz Cabral e sua literatura social. Amanhã, sexta-feira, tem Mix da TV, tem a nossa agenda cultural com as dicas para você aproveitar o final de semana junto com a sua família. Muito obrigado pela sua audiência, eu te espero amanhã. Continue conectado aqui na nossa programação.